Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite aos nossos queridos amigos internautas que nos ouvem mais uma vez para podermos estudar o Consolador, ditado por Emmanuel na obra de Chico Xavier. Então, hoje vamos aprender mais um pouco sobre o aspecto da sociologia. E antes de iniciarmos toda a nossa conversa, boa noite, Maria Antônia, boa noite, Donizete. Boa noite. Que o Mestre Jesus esteja com todos nós. Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece. Vamos nos ligando assim, com muita paz, com muito carinho, onde nós estivermos. No banco da praça, no nosso lar, no nosso escritório. Vamos nos tranquilizando, esquecendo todos os nossos problemas, nos sintonizando com o coração do nosso Mestre Jesus. Mestre querido, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite. Que a tua luz e o teu saber eu possa poder abraçar para aquietar a nossa mente e o nosso coração, para fortalecer o meu caminho com passos seguros, para que eu possa seguir-te e aprender a tua paz, a trazê-la ao nosso íntimo, me fortalecendo, para que eu possa calar o ódio, a vingança, para que eu possa praticar a caridade, o amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos iniciar a leitura da questão 54 do Consolador de Emmanuel na primeira parte, Então, o assunto de hoje são as ciências fundamentais, as
Então, no item 54, ou questão 54, é perguntado, Emmanuel, com a difusão da luz espiritual, de modo a abranger o mesmo nível todas as nações do mundo, aí a resposta é: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento do destruidor pelos canhões e balas homicidas. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que renasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Então, os primeiros comentários da noite, passo a palavra para o nosso querido amigo, irmão de jornada, Donizete. Obrigado, Jimmy. Então, nós estamos iniciando sociologia, esse tema das ciências fundamentais. Só para deixar localizado para a classificação, como fala, o conceito de sociologia, dessa ciência, né, como ela é definida, uma das definições, eu estava olhando, tem diversas, muito parecidas, tá? Mas eu vou fazer a mais curta. Então, sociologia é o estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais e as instituições. Descrição sistemática e análise de determinados comportamentos sociais, né? E na pergunta 54, nós viemos já com o conceito de pátria, de nações, de países, né? E na pergunta com a difusão da luz espiritual, né, alargará o homem a noção da pátria, né? No meu entendimento, quando ele diz luz espiritual, é o nosso conhecimento, né? O nosso entendimento de que somos não habitantes, pessoas orgânicas, né? Somos espíritos habitantes, né? Estão passando por aqui, isso até é repetitivo, né? Na vestimenta da carne para um aprendizado. E aí, na resposta de Emmanuel, e ele responde da mesma forma, a luz espiritual, né? Então, na medida, eu entendi assim, na medida que nós conseguirmos nos conceituarmos como espíritos, né? Filhos de um só Criador, de Deus, portanto, irmãos, a separação de países, pátrias, regiões, raças, ela deve diminuir a sua importância. Ele está falando com a difusão, com o tempo. Logicamente, se a gente colocar na história de tempos lá medievais para hoje, nós melhoramos muito, né? Quantos países nós vamos indo, voltamos, temos relações, estão marcadas as fronteiras, lógico que tem dificuldades, até tem guerras hoje, mas a relação entre países e com outras pessoas de outros países, ela está melhorando a cada instante, né? E ele fala que o que a gente vai valorizar é o berço onde nasceu, quer dizer, a pátria, né? Onde nascemos e o que ela tem para nos oferecer para a nossa evolução, né? A cada lugar que você for plantado, desculpa a palavra, né? Podia ser na África, nós estamos na América do Sul, podia ser lá na Europa, nos países, cada um desses países vai nos dar
o que nós precisamos para a nossa melhoria e nosso autoconhecimento. E aí, a consequência disso é lógico, né, que haverá, ele usa a palavra destruição de fronteiras, né? Então, realmente, nós vemos em filmes de ficção do futuro, né, onde tem um presidente mundial. É interessante isso, né? E eu acredito muito que nós vamos chegar a isso, a ponto de haver um maior entendimento e, logicamente, os conflitos, as guerras, como nós estamos, né, vivendo novamente uma grande exceção, né, de invasão, de guerra no momento, e essas coisas não vão acontecer. Praticamente as divisas e tudo, elas vão ser de costumes que cada povo vai ter, de cada cultura, e isso vai ser bom para nós visitarmos, conhecermos, vivermos aquilo e vice-versa, e haverá, né, um trânsito aceito por todas as regiões daí do planeta. Então, e aí ao final, né, até está em alguns hinos de alguns países a questão de morrer pela pátria, né? E ele coloca ao final que tendo entendimento que somos almas, que e podemos estar aqui, ali, nascendo, né, reencarnando em diversos países do planeta, então nós vamos ter esse conceito de que não precisaremos, né, ficarmos em vigília, em fronteiras e tal, que nós somos todos irmãos e livres para, né, transitar por onde for. Tá? E, ao final, mas com a vida bem aplicada e bem vivida, é isso o que vai valer para nós nessa vida. Então, eu passo para a Maria Antônia as próximas, né, considerações. Eu não tenho muito mais a acrescentar diante do que você já fez, Doni, mas é bastante interessante quando ele fala em destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana. O que nós consideramos como fronteiras materiais, né? Na prática, embora não sejam materiais, mas as principais fronteiras materiais que a gente tem são justamente a questão de divisão de terras, né? E também a questão a forma como as normas são estabelecidas no plano terreno para que haja, assim, uma convivência entre os países sem grandes conflitos. Mas há aqueles que ainda perseveram com o uso de armas, com o uso de ameaças, né? E que ainda tem canhões, como ele fala aqui no primeiro parágrafo, que fica, então, alimentando as guerras e as lutas homicidas aí, né? O que eu vejo, assim, é que ele traz nessa resposta uma esperança de um mundo melhor. Não que em termos de terras, em termos de divisão na terra, não vai existir pátrias ou vai existir nações. Eu acho que enquanto nós estamos usando a terra, nós estamos habitando a terra, nós teremos essas nações, né? Essas pátrias. O que não deve ocorrer é exatamente essas barreiras que nós encontramos hoje. É a luta pela posse da terra, é a briga por coisas desnecessárias, é aquela guerra fria com ameaça daqui e dali. São essas desavenças entre os países que dificultam e que estão sempre colocando sob ameaça a segurança de cada nação. Mas à medida que o amor for implantado, à medida que essa noção de que, de fato, o espírito, a sua morada não é a terra é só um empréstimo temporário, e que essa noção espiritual fizer parte da população humana na terra, eu acredito realmente que ele está correto no que ele afirma, que nós teremos muito mais paz, convivência
e realmente vamos viver como uma família universal. Porque eu penso que isso vai continuar acontecendo, essas divisões naturais de terra, por uma questão geográfica, primeiro. E porque a espiritualidade, através das suas colônias, evidenciam também isso. De acordo com a evolução espiritual, né? De camadas espirituais diferentes, também nós vamos ter colônias espirituais diferentes, né? Só em planos muito elevados, os planos crísticos, é que já não existe mais isso, porque impera o amor puro. Mas a gente sabe que há muita paz, muito bons relacionamentos entre as colônias espirituais. E que o princípio da espiritualidade, do amor ao próximo, da fraternidade é o que impera nessas relações. Então, acho que a Terra também passará realmente por isso. Jimmy, passo a palavra para você. Obrigado, Maria Antônia. Eu só apenas, você falou assim muito bem, né? Porque essa mudança, muita gente ainda acredita que nós vamos estar vivendo as esferas crísticas, mas nós estamos ainda no jardim da infância. Quando nós passamos do 4º ano para a 5ª série, nós ficamos assustados, porque tem aquele monte de matérias, né? Antes nós tínhamos 1, 2, 3 matérias de um professor. Quando nós chegamos no fundamental, o que ocorre, né? Nós temos vários professores, e aqui fica aquela questão. Nossa, vários professores, vários cadernos, várias aulas, mas tudo isso tem um aprimoramento, né? E aqui a Mana nos coloca muito bem, como você, Maria Antônia e o Doni colocaram, que é a questão que a pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Que tipo de coisas, que tipo de itens são esses, né? Então, aqui no André Luiz, lendo o Espírito da Verdade, ele diz o seguinte, disse o mestre, né? Buscai e achareis. E também ele menciona, cada árvore é conhecida pelos frutos. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. Então, diante disso, o André Luiz nos diz que ensinou o mentor divino, não condeneis e não sereis condenados. Aí, por outro lado, Emmanuel nos coloca assim, analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação. Lembrando-se de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente, que buscais? A partir do momento que nós temos essa indagação respondida, assim, eu posso estar buscando a minha evolução, então aí eu vou me aprimorar fazendo com que, por exemplo, a fé e a caridade estejam no meu dia a dia, ou senão, como diz aqui, vou me intoxicar de pimenta, e aí o problema é meu. Então, dentro dessa questão, a vida bem aplicada e bem vivida, são aquelas normas de conduta que o Evangelho nos traz, e cada um de nós tem que abraçar, tem que trazer no seu dia a dia com muito carinho, com muita força, com muita determinação, porque aí residem os primeiros passos para chegar ao verdadeiro amor. Era só isso que eu tinha para passar. Então, vamos partir então para a próxima pergunta, né? A questão 55. A desigualdade verificada entre as classes sociais no usufruto dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? A resposta, de Emmanuel. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância
como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros, cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, para as primeiras considerações da pergunta 55, Maria Antônia. Então, ele afirma aqui que a desigualdade é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, né? De fato, nós encontramos na reencarnação a oportunidade de todos os espíritos que aqui retornam à Terra, do aprendizado, do caminhar no seu processo evolutivo. Independente de qual seja o objetivo da reencarnação, todos os espíritos que retornam à Terra retornam para o aprendizado, até mesmo aquele que vem com missão, porque ele continua no seu processo de aprendizado, né? O que acontece é que cada um vai dar aquilo que tem no seu momento evolutivo. E aí o que a gente percebe, e o que ele nos afirma, é que, de fato, são essas diferenças, esses estágios evolutivos dos espíritos que aqui chegam, é que vai formando uma sociedade bem heterogênea, né? E nós, então, temos na sociedade essas diferenças tão marcantes como a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, de um modo geral, né? Calamidades coletivas, que ele chama de enfermidades do organismo social. Mas é uma enfermidade decorrente do comportamento humano, desses seres espirituais que reencarnaram e que vêm com as suas imperfeições, muito centradas muito mais no egoísmo do que no altruísmo, né? E aí, então, acaba gerando essas experiências tão heterogêneas. Só que, ao mesmo tempo, caracterizando uma sociedade com tanta heterogeneidade, esses espíritos têm a oportunidade de aprendizado e essas situações bem diferenciadas acabam gerando oportunidade de aprendizagem para o espírito. Mas ele não vai poder continuar aprendendo a vida toda assim, né? Quer dizer, a vida do espírito é sempre assim. Chegará o dia em que esse espírito reencarnado vai se despertando nessas indas e vindas para o plano espiritual. Ele também vai despertando o amor que existe já dentro desse estado latente, e as demais virtudes, naturalmente. E daí, então, como ele fala, cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual. E como que é a manifestação da iluminação espiritual? É justamente quando esses espíritos, ao se reencarnarem, vêm aqui com muito mais potencial de amor, com muito mais virtudes, fraternidade, e vai marcando essa mudança social, diminuindo a enfermidade social e aumentando a saúde social. E com isso, como ele afirma, né, cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, que quer dizer de todos em Jesus Cristo, de todos praticando os ensinamentos que Jesus deixou, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. E aí, então, nós teremos um ambiente mais fraterno, mais amoroso, mais altruísta, que é o que se espera para quando a gente atingir o estágio do planeta regenerado. Enquanto isso, nós continuaremos ainda vivendo essas desigualdades sociais, mas sempre com a esperança que nós vamos superar. E a gente tem muitos exemplos na Terra já de muitos trabalhos, muitos projetos que são realizados
e que vão eliminando essas barreiras, sabe? E vão quebrando essas barreiras, e, de fato, o exercício da fraternidade já vem acontecendo. É que nós costumamos ver só as coisas ruins, mas tem muita coisa boa, muito projeto, muitas ações que são realizadas e que são realmente de uma profunda mudança social. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. É um projeto, uma ONG, que nasceu no Brasil e hoje tem trabalhos maravilhosos desenvolvidos na África, no próprio Brasil. E justamente por não ter fronteiras nenhuma, é que ele resgata a dignidade de todos os seus atendidos, né? Todos os beneficiados do projeto. Então, isso é prova de que nós podemos confiar, ter esperança de que o mundo será melhor e não vai ser tão distante. Mais breve do que nós esperamos, porque, como afirma aqui o Emmanuel, quando todas essas patogenicidades desaparecerem, nós vamos ter muito mais paz e harmonia, e essas fronteiras todas que dificultam, elas vão se dissipando. Passo a palavra, então, para o Jimmy, o seu comentário. Muito obrigado, Maria Antônia. Eu só vou fazer apenas um pequeno comentário quando você coloca, né, que cessada essa causa patogênica, que ela é resultante de um comportamento individual de cada um ou da sociedade, é porque hoje, em função da tecnologia e de vários fatores também, muita gente está se preocupando com o outro, mas se preocupa só para bisbilhotar e não para ajudá-lo, né? E o que acontece é que na sociedade, em todo, como todo geral, dentro do Espiritismo, nós sempre pregamos que a lei de Deus nos conhece através daquilo que a gente está observando, principalmente o que nós estamos fazendo, né? É como você disse, através dessas obras, dessas ONGs, às vezes nós nos dedicamos um certo tempo, ofertamos algo de que possuímos para poder amenizar a dor do próximo. Então, é isso que realmente tem que brotar, pelo menos para que as pessoas que estão ali possam entender o valor da verdadeira sociedade amorosa, né? É só isso. Passa a palavra para o Doni. Obrigado, Diego. É pouca coisa, é só para salientar, né? Ele fala a desigualdade verificada entre as classes sociais, quer dizer, aí ele coloca assim, no usufruto dos bens terrenos, né? Não está falando de poder e tal, usufruto de posses, né? E aí vem toda a explicação, que a Maria Antônia já colocou muito bem, o Jimmy, né? De que justamente dessa forma que ela é necessária a nossa reencarnação. Porque nas perguntas que vão vir depois, nós vamos aprofundar na questão da desigualdade, quer dizer, no questionamento sobre a desigualdade. Então, eu fico realmente com essas últimas palavras, né, que cessada a causa patogênica, né, que é ainda esse nosso estado de egoístas, de orgulhosos, né, que provocamos as misérias e todos os males que a sociedade vive. Nós estamos no capítulo de Sociologia, né, é algo que diz a respeito à sociedade, e que a moléstia coletiva, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, que é o conhecimento que ele nos deixou pelo Evangelho, né? Tendo entendido, aprendido, não é necessário que se seja católico, protestante, quer dizer, esteja na linha do cristianismo. A verdade, ela tem tantos outros modos de serem colocados em tantas outras doutrinas e filosofias espalhadas pelo mundo. O que importa é o bem, né, o entendimento que se tem. E a caridade, né, que é o amor em exercício, realmente. Então, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos, né? Eu fico com essa mensagem, com assim, um grande aprendizado dessa pergunta.
Então, acredito, alguém tem mais alguma consideração? Que a gente Não. pode ir para a questão, né, 56, quem vai fazer a leitura é a Maria Antônia. 56, então, diz o seguinte: pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias, uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobiliza as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Jimmy, passo para você as primeiras considerações. Muito obrigado, Maria Antônia. Realmente aqui a gente vai procurar comentar dentro de um contexto muito simples, que esses esforços que o Emmanuel nos coloca é a questão, por exemplo, quando nós temos um aluno. Esse aluno, ele tem um determinado potencial, mas como professor, eu desmereço. Então, eu perco uma grande oportunidade de poder desenvolver tanto o intelecto quanto a parte do sentimento desse aluno. Agora, quando faço o oposto, o que nós aprendemos? Cada personalidade difere uma da outra. Então, às vezes, quando realmente se interessa por um aluno de desenvolver a sua linha de raciocínio, a sua linha de percepção, ao mesmo tempo nós vamos vendo a forma que nos comportamos para poder desenvolver a estratégia que eu utilizo, o conhecimento, meu grau de exigência, a minha questão de cooperação na vida desse aluno. E é isso que o Emmanuel nos coloca, que isso é um esforço individual. Por quê? Porque quando nós desenvolvemos alguém, nós compartilhamos das nossas experiências, compartilhamos das nossas dores. E quando ouvimos essas narrativas e realmente alguém as ouve e de imediato talvez dá um determinado parecer, às vezes esses pareceres que são manifestados a nós, eles podem nos direcionar a encontrar um ponto nevrálgico que ainda nós não tínhamos pensado naquela situação. E vamos entender por que nós passamos por aquela situação. Entendido esse processo, então praticamente nós buscamos cada vez mais fazer o bem. Então, através desse bem, vamos nos reestruturando, vamos nos reconstruindo a nossa existência, como diz o Emmanuel, através do trabalho. Então, essa questão que ele é colocada aqui, o Emmanuel coloca, em termos de evolução, é muito importante. Então, esse é o meu pequeno comentário. Agora passo para o nosso mestre Donizete. Menos, James. É uma pergunta já entrando realmente no tema, até provocativa, de um momento que se vivia, e é muito atual também para hoje,
porque ele coloca, ele não diz que a sociologia considera, né? Ele diz que tem uma concepção igualitária absoluta, né? E tal. É um erro grave dos sociólogos, né? A essa bandeira, né? Dentro da sociologia. Então, só para dar um contexto do que eu vou falar, e ele vai colocando aqui já, é que a grande preocupação não é essa igualdade que se coloca aqui, que é no usufruto dos bens terrenos. Que isso, para o mundo espiritual, não é o mais importante. Aí já foi falado na questão anterior que o ter ou não ter as posses, menos ou mais, ou até o poder, é algo da nossa instrução como reencarnado, da nossa evolução. Mas qual é a concepção de tudo? Né? Vamos por aí. Qual é a concepção, o início de tudo? Né? Então, no Livro dos Espíritos está lá, lei de igualdade. Né? Na questão 803, todos os homens são iguais perante Deus, que é o que importa, né? Que dá tudo sem nenhuma consideração a menos ou a mais para cada um de nós. Todos nós com as mesmas oportunidades e tudo mais. Aí a pergunta é assim, todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, isso é só para nivelar, né? Quer dizer, o que está, que é o grande valor, é isso, porque para nós, espíritos, filhos de Deus, é o que importa essa parte espiritual. A nossa passagem pelo mundo material é um treinamento, é um crescimento, é um aprendizado. Né? Já estou repetindo, ter mais, ter menos, é o que cada um de nós vai precisar. Né? Aí, na questão 806 ainda da igualdade, ele traz assim, que isso está mais na questão anterior, porque não falou lá desigualdade social. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural de Deus, né? Aí ele fala assim, não, é a obra do homem e não de Deus. E aí veio na pergunta anterior a questão das misérias, das guerras, de todas as vicissitudes, todos os erros, equívocos que ainda cometemos. Ainda. Não quer dizer que vamos cometer. Melhoremos muito? Já melhoramos muito. E vamos melhorar mais ainda, né? Como ele diz, a luz espiritual, quer dizer, o conhecimento está nos chegando e nos tornando melhores. Né? Às vezes, as pessoas mais pessimistas, eu vejo, olha, o mundo está assim, nunca foi assim tão, está acontecendo tanta coisa. Não, as coisas só estão aparecendo. Elas estão, né, lá no fundo do lago, mexeu a água, o lodo apareceu. Né? É esse momento que estamos indo para o planeta em regeneração. Né? E aí, a questão de concepção igualitária absoluta, olha a palavra, absoluta. Né? Não, né? Isso é, até às vezes aparece que o espiritismo ele tem conceitos contra o socialismo, contra o comunismo ou coisa assim, né? É que são concepções que vêm, e o tempo todo, acho que nós vamos ver nessa parte de sociologia, como vimos nas anteriores, é que as concepções elas vêm do mundo espiritual, e que essa passagem pelo material ela é pouco significativa, né? Mas para nós é muito importante ainda, a gente julga por isso, a gente valoriza por isso. Então, vamos lá. Ele diz assim, pode ser implantada, colocada, forçada por tiranias, ditaduras, né, sobre um povo. Sim. E o que vai acontecer? E o que aconteceu ao longo da história quando ela foi,
dessa forma colocada, com grandes revoluções e tudo, né? Muito sangue, muita guerra entre classes sociais, estabelecimento de um regime autoritário, né? Ditatorial, e ela fica, o que ele quer dizer, ela fica com coisas exteriores. É porque a grande maioria fica lá naquele papel que mais ou menos se chama que tem direito a tudo, mas o homem é homem, a concepção nossa é a mesma. Há uma classe que vai ser da mesma forma dominante. Ela não vai ser rica de ter o dinheiro, mas ela vai ter o poder, né? Então, há uma classe dominante da mesma forma, e vivendo muito bem, vivendo muito melhor que os outros, né? Que estão, vamos falar assim, em igualdade total, né? Na sociedade. Então, essa é a primeira das colocações, né? E que o homem, ele falou, o grande valor do homem é definido pelo seu próprio esforço, pelo que ele faz, pelo que ele trabalha. Agora, não está dando mérito àquele que consegue as coisas, está no livro dos Espíritos aqui, né? Por meios, como fala, ilegais, né, meios que prejudiquem as pessoas, né? Aí fala assim, não, a pessoa conseguiu um patrimônio, tal. Espera aí, como? Né? Como, né? Porque o nosso nascimento, nossa reencarnação no mundo material, ele é para esse, como fala, esse exercício das nossas possibilidades. Até, desculpa, um jeito que eu penso, nós estamos fazendo um estudo aqui. A maior parte, eu acredito que quem está aí do outro lado é espírita, nós temos o conhecimento e tudo, mas é conhecimento. Estamos enchendo a caixinha do intelecto. O de verdade é no dia a dia, é a hora que vamos trabalhar, a hora que relacionamos, vamos por aí, relacionamos com a nossa família, com nossos colegas de trabalho, com aquele que nós estamos no ônibus, quer dizer, todos os que aparecerem no seu relacionamento é onde isso tem que se expressar, né? O conhecimento em si, de nada vale sem as obras, como sempre foi falado. E aí ele vai levando isso, que o que importa, como foi lido, né, na questão, né, a primeira questão da lei de igualdade, o que importa é a igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, né? E finalizando, né, eu gosto muito desse, normalmente o finalizando mesmo das respostas de Emmanuel, né? Ela não, né? Como fala, é a cerejinha mesmo em cima do bolo, é maravilhosa, né? Aí ele fala assim, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o, né? Quais são essas possibilidades, nossos talentos, as coisas que aprendemos, né? Aquilo que devemos, porque se aprendemos e temos esses talentos, devemos expressar, né? Concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, né? Si mesmo, né? Então, edificando a si mesmo, melhorando a si mesmo, fazendo a nossa própria reforma, nós estamos individualmente nos iluminando e todos se iluminando, né, a um mundo melhor como reflexo. Mas o indivíduo é ponto inicial, né? A nossa preocupação maior deve ser a nossa melhoria, mesmo que tentar melhorar os outros é uma missão impossível, né? Normalmente a gente passa muito tempo da nossa vida tentando isso, até um dia aprender que aquele que a gente pode melhorar é a si mesmo, né? Aos outros, cada um cabe a própria decisão. Então, nas sagradas expressões do esforço individual, né? Então, é o que eu tinha a dizer. Aí eu passo a palavra para Maria Antônia. Maria Antônia, como o tempo está indo, você fique à vontade, porque sempre a gente pode voltar, né? Lógico, né? Hoje é uma questão longa, né? Você decide aí como você quer fazer, tá bom?
Eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar, já que você fez um detalhamento importante dessa questão, né? O que me chama muito a atenção é esse parágrafo, que ele fala que nessa questão existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Então, é importante a gente verificar que cada espírito encarnado está no seu momento evolutivo e que Deus nos concede justamente a oportunidade reencarnatória e o tempo à nossa disposição para que possamos fazer esse processo de aprendizagem. Chegará o momento, né, como o próprio planeta necessita sair desse estágio de expiação e prova para um estágio de regeneração, que nós teremos que fazer escolhas e não vamos poder continuar, talvez, aqui, aqueles que não progrediram o suficiente. Mas considerando que individualmente todos nós temos os mesmos direitos evolutivos, aqui ou outra morada da casa do Pai, todos nós continuaremos evoluindo, porque somos todos filhos de um Pai, desse Pai único, bondoso, amoroso e misericordioso, que nos dá a oportunidade do progresso. E nisso ele nos trata a todos com igualdade, né? Então, o que o homem quer estabelecer como igualdade na Terra é tudo passageiro. O importante é o que o Doni nos disse, é o esforço e o trabalho individual de cada um para o próprio progresso espiritual, em busca da perfeição, que é a meta nossa, né? Então, era isso que eu queria só comentar, e como já estamos aí, já no adiantado na hora, e a tarefa minha hoje de fazer o encerramento, eu quero agradecer ao Doni, agradecer ao Dini por o aprendizado, por poder estar aqui também contribuindo, e aos nossos ouvintes, né, que nos auxiliam, porque sem eles nós não teríamos a oportunidade de realizar esse trabalho. A rádio que cuida dessa tarefa tão amorosamente, ao Tavares, e agradecer, sobretudo, a Deus. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento. Senhor bom Deus, mais uma vez vos agradecemos a bênção da vida que nos concedeste e todos os recursos que nos possibilita para aqui cumprirmos o nosso aprendizado, a nossa experiência encarnatória. Obrigada por podermos ter acesso a tantas informações da espiritualidade que nos proporciona a esperança, a confiança no progresso nosso espiritual. Senhor bom Deus, que a vossa paz esteja sempre presente no nosso planeta, no nosso país, nos demais países, que reine nos corações dos governantes para que promovam a paz, e que reine nos corações de todos os nossos irmãos terrenos, a fim de que busquem a harmonia, a amorosidade e eliminando aos poucos o egoísmo, a vaidade e todas as imperfeições que cada um possui em si. Que a vossa paz possa permanecer conosco, agora e sempre. Assim seja. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.